Olá, gente, tudo bem? Então, Portugal, que antigamente era o lugar mais barato da Europa, não está mais. Portugal está para ricos, mas ricos com pessoas que não têm esse padrão de vida vivendo. E então, como é que elas fazem? Eu não sei. Me ensina aí a fórmula. Para mim, elas estão sobrevivendo. Porque assim, se você é sozinho, sem filhos, ou seu filho é crescido e pode trabalhar, pode agregar, ou pode pelo menos não dar despesa, é uma coisa. Mas se você tem todo, sabe, uma família, tem toda uma despesa, tá cada vez mais difícil viver em Portugal, entendeu? Primeiro, ou pessoas jovens, por causa desse estímulo que foi dado pelo governo, né? Pessoas jovens comprarem apartamentos ou casas, imóveis, elas continuam comprando, mas elas, em vez de morarem, elas vão para o exterior na mesma e migrando aqui para outros países da Europa e terminam arrendando esses casos por 3 vezes o valor. Então elas pagam a parcela do banco e ainda lucra em cima, tá? Ou pessoas do resto da Europa vêm, compram os apartamentos na época, quando eu falo apartamento, casas é apartamento também, na época de férias, elas passam as férias aqui, que é maravilhoso, mas depois elas arrendam, entendeu? E arrendam tendo um bom lucro, porque cada vez mais sobe os valores dos arrendamentos aqui. Isso quando você encontra casas ou apartamentos em lugares bons. Fora isso, é só para pessoas ricas mesmo, porque são muito caros. Entendeu? O plafond que os bancos dão não dá para você comprar coisas boas. E fora também o fato de que tem as contas que chegam, tem impostos que chegam, tem comida que você gasta e cada vez gasta mais. Por uma pessoa, você não pode tirar menos que 200. E ainda teria 200 a cada 15 dias, mas vai muito das condições que a pessoa vive, ou seja, se tem restrição alimentar, se não tem, enfim, quanto a pessoa come, os gostos, enfim, é muito difícil falar nesse sentido, mas eu vou falar para você que cada vez está muito caro a alimentação aqui, e se você tem restrições, fica muito pior, entendeu? Os remédios estão aumentando de preço. Sim, você tem que ter seguro de saúde, porque a saúde pública está cada vez pior. Você não encontra médicos, nem nas urgências às vezes, fora que você tem que esperar bastante e ainda pagar com participação. Você tem que ter dinheiro para pagar com participação, que às vezes é caro, às vezes é 40 euros, coisa e tal, tá? Depende se você fizer exames, se você tomar remédios lá, se você, enfim, qual é o teu escalão, depende de uma série de fatores, entendeu? Tem a questão que você precisa, até assim, você precisa ter médico de família. A maioria das pessoas aqui não está tendo médico de família e tudo passa pelo médico de família. Então, muitos precisam ter seguro de saúde particular. Mas além de pagar a mensalidade, você ainda vai pagar também a coparticipação. É diferente do Brasil, que você paga o seguro e quando chega lá você não paga nada. Ou da saúde pública do Brasil, que você vai lá e não paga nada. Entendeu? Aqui se paga com participação das duas formas. E são caras. E você não ganha os remédios aqui. Entendeu? Muitos poucos remédios controlados assim são gratuitos. E alguns, como eu disse, como para diabetes mesmo, está em falta. Entendeu? A pessoa tem que entrar em filas de espera, mas que nunca chega, e os de marca são muito caros.
E quando eu digo muito caro mesmo, tá? Não é pouco não. Se vestir, talvez seja ainda a coisa mais barata, mas você não vive de comprar roupa, tá bem? Eletrônicos, eletrodomésticos, em relação ao Brasil é muito mais barato, o Brasil é mais caro realmente, mas em relação ao resto da Europa não. Por exemplo, é muito mais fácil comprar roupas ou qualquer coisa na Espanha, é muito mais barato do que comprar aqui, entendeu? Eu tô dando um exemplo da Espanha porque aqui do lado eu já comprei muita coisa lá, mas podia dar exemplo em outros lugares. Porque os salários aqui você tem que ver a conversão, né, o câmbio em relação ao salário mínimo português, entendeu? Não tô falando nem para você fazer o câmbio do Brasil, a não ser que sua renda seja unicamente do Brasil. Você precisa realmente estar fazendo o câmbio, estar fazendo essas contas quando você vai comprar, ou pagar as coisas, ou pensar em morar cá. Mas, se não, você precisa realmente ver que a realidade aqui de Portugal passou a ser de alto nível. Há muitas pessoas portuguesas, principalmente os aposentados, os desempregados, que estão morando nas ruas, ou morando de favor na casa de familiares, ou passando necessidade até para comprar os remédios. Mesmo esses portugueses tendo direito a algum subsídio, o subsídio às vezes é muito baixo, entendeu? Então, assim, fora aqui, se for imigrante, muitas vezes nem tem direito a subsídio, tá? A subsídio, a ajuda, a Cruz Vermelha, essas coisas escassas, tá? Não é bem fácil como falam, não. Tô cansada de ouvir. Que os imigrantes vêm pra cá pegar subsídio. Olha, se for outro tipo de imigrante que brasileiro, nunca vi casos assim, não. Entendeu? Fora que ainda bem que muitos dos brasileiros que estão vindo com a cabeça diferente, estão acordando, estão vendo como é Portugal, e quando vem, eles vêm realmente para investir, vêm para empreender, não vêm para pegar, como o brasileiro chama, subempregos, não vêm para, sabe, ainda há pessoas que vêm enganadas, entendeu? Mas está diminuindo muito isso. Mas, assim, as pessoas estão vindo mais preparadas. Não estão vendendo tudo que tem no Brasil, como antigamente acontecia. Estão, enfim, deixando alguma segurança, algum pezinho de meia, sabe? Porque, assim, as coisas mudaram bastante. E a tendência com crise, com coisas que eu não posso falar aqui mundialmente falando, não tá para melhorar, tá? Infelizmente. E não é culpa da imigração, não é culpa dessa besteirada toda, não. É culpa mesmo das questões sociogeográficas, político-geográficas, ou enfim, eu não posso falar aqui abertamente, porque o YouTube não me deixa. Mas, assim, fora isso também dos governantes, né, que não criam programas e leis que tentam controlar essa questão dos arrendamentos, do emprego, de dar documentação para essa gente que está cá, enfim, de contratar mais pessoas, Eu encontrei uma pessoa nessa semana que eu fui ao cinema, e ela disse, não está mais trabalhando no cinema? Ela disse, não, quando dá um ano eles despedem porque é rotativo. Tu sabe o que significa rotativo? Tu sai, praticamente não ganha nada, porque é um emprego temporário, e tu vai ter que arranjar outro trabalho. E aí, você tem que ser de preferência padrão, quando eu digo é magrinha, sabe, jeitosa, de preferência na cor que eles querem, do jeito que eles querem, e é uma mais-valia, ou se não for essencial, falar outra língua, entendeu?
É muita exigência para quem não dá quase nada. A verdade é essa. E fora isso, é complicado. Cada vez o desemprego está maior, inclusive para os próprios portugueses, porque a maioria é mais velha. E eles, a partir dos 35 anos, já consideram as pessoas para o trabalho, mas que são velhas. Então, se a pessoa tiver uma deficiência, tiver qualquer problema que saia do padrão que eles querem, piorou. Na real, é isso, entendeu? Então, assim, eu não sei, sinceramente, como as pessoas estão vivendo aqui. Eu às vezes paro para pensar e fico imaginando, tá difícil, eu não sei onde isso vai parar. Fora se a gente entrar na conversa da violência, entrar na conversa que está aumentando, né? Mas assim, Portugal tá ficando caro. Tá ficando caro, você precisa ter carro, para ter carro precisa ter carta, para ter carta precisa ter gasóleo, precisa ter revisão do carro, precisa ter seguro do carro, precisa ter uma série de coisas, entendeu? Você precisa... porque não há transporte público a maioria dos lugares aqui. Não há. O transporte público aqui é muito escasso. As coisas aqui, a maioria não são abertas 24 horas. Então, assim, é complicado. E tá caro. Então, por que você vai... Ou você vai se sujeitar realmente a morar numa vila no interior, longe de tudo, ou você vai, e que vai precisar ter carro, né? Ou você vai ter que viver nas capitais, que são mais violentas, são muito mais caras. Mas é onde talvez ainda encontre trabalho, porque também não tá fácil, entendeu? Então, assim, olha, depois me perguntei por que os portugueses estão saindo de Portugal para trabalhar em outros países da Europa, mesmo que seja para lavar prato ou lavar sanita. Quem tem cursos como TI e línguas e coisas assim, sabe, é médico, é isso, ainda vai para outros países da Europa e consegue um bom enquadramento, sabe, consegue se encaixar em lugares bons salários. Mas, quer dizer, salário bom lá vai ter de todo jeito. Agora, falo em relação a quem procura, né, qualidade de vida, quem tem esses empregos aí é muito fácil. Agora, outras pessoas, principalmente pessoas sem saber outras línguas, principalmente essa gente, se pensa em vir para Portugal, pensa em vir com dinheiro. Ou então pensa em vir só visitar, passear. Portugal já deixou de ser um sítio para vir para morar, porque para morar só se você tiver realmente dinheiro, entendeu? Tô sendo sincera, aqui é lindo, aqui é maravilhoso, mas é caro, é muito caro, tudo é caro. Então, quando o imigrante logo chega, vai no supermercado, aí ele vê €1, €2, €3, na cabeça dele ele tá vendo R$1, R$2, R$3. Mas depois que a ficha cai e que ele tá gastando em real o valor de euro aqui, aí ele vê que não é tão barato. E mesmo quando ele passa a ganhar só um salário mínimo, ou um pouco mais do salário mínimo, e vê que as coisas não dão para encher o carrinho, não dão para, sabe, comer em restaurantes todos os dias, ou todos os finais de semana, ou, enfim, fazer o que quer. Ou tem que se endividar em bancos, tem que se endividar, porque abrir crédito tá mais difícil, tá, mas tu ainda consegue, se tiver trabalho, se tiver, enfim, correto. Mas tá realmente difícil porque tu vai se endividar. Se prepare, as coisas não são fáceis. Não são nada fáceis, que o dinheiro que já era pouco vai ficar menor. E aqui não é como no Brasil, que tu pode ter dívida não, tá? Aqui realmente, não que o Brasil possa ter dívida, não me interpretem mal.
As leis são iguais, mas aqui eles tiram realmente teu rim. Eles vão atrás de ti, entendeu? Então, assim, é para se ter realmente atenção que Portugal está cada vez mais caro e que eu não estou aqui para mentir. Agora, minha opinião, se quiser jogar no lixo, jogue. Se quiser vir no comentário dizer que eu sou mentirosa, pode vir. Mas se quiser compartilhar sua opinião aqui embaixo, compartilhe. Só não vem com a historinha que vá para sua casa, que isso é idiotice, tá? E não vem com a historinha também de que, se o Brasil é melhor, vá para lá, porque o Brasil também está muito caro. Eu sei disso, eu vejo vídeos, eu não sou cega, tá? Mas eu tenho que falar de Portugal porque eu moro onde? Eu tô onde? Eu tô falando para quem? Para brasileiro que quer vir para Portugal, não é? Então, eu tenho que falar de cá. Respondido? Ou preciso realmente desenhar? Agora, quem avisa, amigo é. Entendeu? Agora, eu não tô querendo desanimar alguém de vir? Não. Eu sou feliz aqui? Sou. Eu amo Portugal. Por isso que eu luto por Portugal melhor. Por isso que eu tô te avisando para você não sofrer aqui. E para você ser feliz aqui. Para você não estar aqui vindo e depois pedindo ajuda para voltar para o Brasil. Ou para estar morando na rua. Até porque morar dividido num apartamento com muita gente, essas coisas aqui não é permitido. Entendeu? Aqui as leis são muito rígidas, como são no Brasil, mas aqui, como é um país muito pequeno, a fiscalização é bem maior. Então, tomem cuidado com certas coisas, andem na linha, façam as coisas corretas, venham documentados, venham preparados e venham com dinheiro. E sempre que eu abrir esse canal eu digo, quer passar uma experiência e conhecer o que é Portugal? Venha passar uns 3 meses aqui como turista, mas lembrando que o tratamento que tu vai ter no hotel, o tratamento que tu vai ter no restaurante como turista é diferente de quando tu tá morando, a não ser quando você é rico. E quando você é rico em qualquer lugar, tá bem? Então, é isso. Poderia render mais aqui o assunto, porque com certeza há contas que eu esqueci de questionar aqui, de falar, mas botem vocês aí nos comentários quais são as contas que eu não coloquei aqui, que a gente termina pagando, entendeu? Fora que quando tem filho, né, que a despesa é maior, faculdade mesmo pública aqui é paga, entendeu? E não é barata. Não existe isso, que as taxas das faculdades públicas se chamam propinas e você paga todo mês. Se você respirou na faculdade, você está pagando. Então, assim, não pense que as coisas são fáceis aqui, que não são, tá bem? Então, um beijo para vocês, amo vocês, espero que as coisas melhorem para Portugal e para o Brasil também, que eu sei que o Brasil também está muito caro, que o que foi prometido da picanha, né, não ficou nem um osso, tipo, enfim, picanha não tem osso, eu acho, não sei, não entendo muito de carne, picanha tem osso? Me responda aí nos comentários, eu não sei, acho que não. Enfim, um grande beijo para vocês, amo vocês, até o próximo vídeo.